Fala, turma, professor Vitor Vieira aqui, para a gente conversar um pouquinho sobre essa fase discursiva, dicas importantíssimas para você se dar bem na discursiva do TSE, colocar também isso na prática, resolvendo uma questão da prova anterior para o cargo de analista judiciário da área administrativa, tá? Então, o intuito desse vídeo é mostrar a importância dessa discursiva, trazer algumas dicas fundamentais e um modelo sugerido de resposta em relação à prova anterior ao último concurso que foi realizado para o cargo, tá? Então, vem comigo que a gente vai aqui trazer informações importantíssimas de alta relevância, tenho certeza disso. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa. Vamos conversar aqui sobre algumas dicas básicas para gabaritar essa discursiva. Veja, primeira coisa, seja objetivo. Seja objetivo. Concentre-se em responder os pontos solicitados ou aspectos chamados tópicos frasais selecionados na ausência deles no enunciado. Como assim? Vamos lá. A questão tem duas formas de aparecer. Primeira forma, ela traz um tema e diz acerca desse tema, redija um texto dissertativo trazendo os seguintes aspectos. Ele coloca lá, letra A, pá, letra B, T, letra C, pá. Então eu já tenho dessa forma um direcionamento. Eu já sei o que é que eu quero, tá? E eu já estou te dizendo, a questão me traz um guia. Então eu vou construir os meus parágrafos, as minhas ideias, com base naquele guia. Pode ser, entretanto, que foi o que aconteceu na última prova do TSE, que a gente não tenha esses guias, né? A gente tenha simplesmente o tema. Então ele diz, discorra sobre isso. Acabou? O que é dentro disso? Te vira aí, tá? De uma forma mais aberta. Então, o que é que eu vou fazer? Antes de iniciar, eu já faço ali um levantamento de alguns pontos que eu vou colocar e eu seleciono alguns pontos para tratar ao longo do texto. E aí eu tenho que ser bem objetivo. Nada de ficar enrolando, achando que você está ganhando. Não. Objetividade, certo? Vamos já mostrar na prática como fazer isso. Segundo ponto, redija a sua resposta seguindo a norma culta. Claro, a parte de português, a parte da ortografia é muito valorizada na tua pontuação final. Então, eu preciso entender como colocar aquilo ali de uma forma correta. Veja, não estou falando aqui que o texto ele tem que ter palavras difíceis, verbos, próclises e não sei o que. Não, mas você precisa escrever da forma correta. Tá? Realizar uma boa estruturação do texto. Para isso, eu preciso conhecer os tipos de estrutura textual. A gente vai mostrar como é que a gente vai trazer, como é que você vai apresentar um texto argumentativo, que tem uma estrutura diferente da estrutura, por exemplo, do texto expositivo. Então, eu preciso conhecer essas estruturas para elaborar o meu esqueleto e elaborar o meu texto, tá? Que mais? Planejar os parágrafos de desenvolvimento em 3 partes: apresentação, argumento e fechamento. Também, na prática, nós vamos entender como é que isso funciona. Mas qual é a ideia? Eu preciso ser objetivo e eu preciso, de cara, demonstrar para o meu examinador o que é que eu estou falando ali naquele parágrafo. Então, eu já vou começar a falar daquele tema. Então, ele quer que eu fale sobre o voto, a importância do voto. Então, como é que eu começo o meu parágrafo? A importância do voto pode ser... E aí eu vou desenvolver. Então, eu preciso dessa introdução para que, de forma objetiva, o examinador, o corretor, entenda qual é o assunto que eu estou falando e consiga, sim, dar a pontuação adequada, tá? O que mais? Nós temos aqui, não fuja do tema e dos aspectos solicitados. Então, de novo, se ele me deu um aspecto ABC, eu preciso responder ABC nessa ordem, tá? Se ele me deu um tema X, eu preciso responder acerca do tema X. Aí você diz, mas eu não faço a menor ideia, eu não sei o que escrever sobre isso, sabe? Você vai colocar alguma coisa relacionada, utilize palavras do próprio enunciado. A gente dá algumas dicas importantes acerca disso, tá? Nos nossos cursos. Mas o ponto é,
não deixe de escrever. Porque se você fugir do tema, você leva um zero. Zero. Fuga do tema é zero. Mas, se eu for insuficiente, mas tiver um bom português, eu consigo já ter uma boa pontuação. Eu já consigo uma pontuação. Então, por mais que você não consiga escrever tudo, você não saiba escrever tudo, tente. Não vai escrever outra coisa totalmente distinta, porque senão, nota zero, e você sai da briga de forma definitiva. Tá? Aplicar elementos de ligação. Isso aqui é muito importante. O que são esses elementos de ligação? O meu texto ele tem que ter coerência, tem que ter coesão. O que é que significa? Que eu estou resolvendo, por mais que eu tenha vários aspectos, eu não vou ficar letra A, e aí não. É um texto só. E esse texto ele tem que ter início, meio e fim. Ou seja, ele tem que fluir. E para esse texto fluir, eu utilizo esses elementos de ligação, que são eles. Quando eu utilizo esse eles, eu já estou me referindo àquele tema que eu utilizei na frase anterior. Portanto, esses elementos servem como conexão às ligações, as palavras, as ideias trazidas anteriormente. Todavia, eu não posso utilizar isso de uma forma aleatória, porque eu já vi gente utilizando qualquer coisa, jogando e perdendo o sentido. Então, eu tenho que entender que elementos eu vou utilizar para dar continuidade a uma ideia, para trazer uma contradição com a ideia anteriormente proposta, mas são elementos essenciais. Tá? Vocês vão ver também na resolução da questão como é que a gente aplica isso na prática. Respeitar estrutura do texto, margens, por favor, respeite as margens, não passe, porque senão está fora da folha de resposta, então não vai ser considerado, e nem fique deixando buracos muito grandes no texto. O que é a translineação? É você separar as palavras de forma adequada para respeitar aquelas margens, tá? Respeite os parágrafos, cada ideia em um parágrafo para o texto ficar organizado. Esse aspecto de organização também pontua na tua prova. E a dica essencial, baixe o nosso e-book gratuito com dicas e estratégias. Como essa a gente está... faz o seguinte, baixa o e-book, você não vai se arrepender, tá? Você vai ver que só essa parte do e-book gratuito, já é completa, tem dica valiosíssima ali te esperando, tá? Agora, se você chegou até aqui, é porque você entende que a prova discursiva é uma prova importante, e de fato ela é. Então deixa eu trazer aqui para você um exemplo, como isso vai ser importante dentro dessa prova do TSE. Primeiro que a gente está falando de uma prova com 520 vagas imediatas para todos os cargos, sendo que essas vagas podem aumentar, tá? Podem aumentar. E o inicial já passa dos 14 mil. E veja, eu digo para vocês, eu sou servidor público federal. Esse inicial aí é um inicial, mas bem inicial mesmo, tá? Porque quando você entra, você começa a ver, auxílio, não sei o que, papapá. Vou trazer meu exemplo pessoal. Aí você começa, auxílio alimentação, já vem mais. Aí você tem auxílio saúde. O tribunal, ele paga teu plano de saúde. Da tua mulher, do teu filho, dos seus dependentes. Aí já, tem filho. Você tem ali os auxílio crédito. E aí a coisa vai, aumentando. A coisa vai aumentando, né? Eu brinco com o pessoal que quem tá fora olha para dentro e acha que é bom. Quem tá dentro vê que o negócio é melhor ainda, né? Melhor ainda. Então, para dar essa motivação. Agora, em relação à prova discursiva, vou trazer para vocês aqui o exemplo da última prova. Olha só, o que é que a gente tinha nessa última prova? Na última prova, a gente teve assim, a nota final era igual a nota, ele fazia assim, a nota da prova 1. Quem era a prova 1? Prova 1 era a parte geral, tá? Eu tinha 30 questões aqui da parte geral, mas essas 30 questões valiam 10 pontos. 10 pontos. E aí eu somava com 3 vezes a P2. P2 era a parte específica, que eu tinha 50 questões, mas no final ela também valeria 10 pontos, tá? Mais 2 vezes a P3. Adivinha quem era a P3? Exatamente, P3, a prova discursiva, também valendo até 10 pontos, tá? Também valendo até 10 pontos. Então, o que é que eu fazia? Eu pegava tudo isso aqui, dividia por 6, tá? E depois somava com a prova de títulos. Tá? E aí eu tinha essa nota final. Qual é o detalhe?
O detalhe é que quando a gente olha para uma prova objetiva e para a prova discursiva, a tendência é a gente ter uma nota de corte na objetiva não tão próxima ali da nota máxima, né? Você tem ali 75%, 80%, 85%, no máximo isso, tá? No máximo isso. Por quê? Principalmente quando a gente tem muitas vagas no concurso, você costuma ter uma nota. A prova, a gente espera uma prova com nível de dificuldade razoável. Esse nível de dificuldade faz com que a nota de corte da objetiva caia. Mas na discursiva, existe sim uma possibilidade da gente ter uma nota de corte, uma nota para a discursiva bem mais próxima da nota máxima. É muito mais comum você atingir uma nota máxima na discursiva do que na objetiva. Na objetiva ninguém fecha a prova. Na discursiva você fecha. Então o que é que acontece? Se eu considerar, por exemplo, só a título de exemplo, tá? Uma nota de corte na faixa de 75% para a prova objetiva. Dentro desses cálculos, tá? Então a gente teria o quê? 7,5 mais 3 vezes 7,5, que daria ali 22,5, mais, aí a gente entra na discursiva. A discursiva, como eu disse, é mais fácil você fechar essa prova, porque eu tenho técnicas que eu consigo utilizar e trazendo bem essas técnicas, eu me aproximo de uma nota máxima. Então, o que é que acontece? Você conseguiria aqui, por exemplo, ter seus 20 pontos, e olha só, já se aproximando da nota das 50 questões de conhecimento específico, tá? Das 50 questões. Ou seja, isso aqui na soma daria 50 pontos, aí você vai dividir por 6, vai dar lá uma nota 8,3. Isso aqui, portanto, esses 20 representam 40% da tua nota final. Representam 40% dessa nota final aqui, tá? Então, olha só a importância que a discursiva pode ter na tua classificação. Então, a gente já vê muito pessoas que pulam muitas posições na discursiva, pessoas que perdem posições na discursiva, pessoas que... A gente tem exemplos, muitos exemplos. Eu trago um exemplo aqui da professora Nayara, que é aqui também do Científica, tá? Ela fez uma prova e que ela comentou, gente, eu utilizei as técnicas, mesmo sem conhecer o conteúdo, eu utilizei as técnicas que a gente ensina aqui, consegui a maior nota da discursiva no meu concurso. Ora, isso é o quê? Isso é a demonstração de que se você tiver técnicas adequadas, você consegue se aproximar dessa nota maior, tá? Dessa nota mais elevada. Tranquilidade. Agora, vamos então para algumas dicas básicas e a gente entra na nossa resolução de questão, tá? Primeiro, antes de resolver uma questão, eu preciso entender essa estrutura do texto dissertativo. Então, olha só. Quando eu tenho texto dissertativo argumentativo, significa o quê? Que ele não está querendo uma resposta de 1 mais 1 é quanto? Não. Ele está querendo uma argumentação. Uma argumentação com uma opinião fundamentada. Ele quer que eu escreva sobre aquele assunto trazendo uma certa abordagem, mas de forma fundamentada. Então é algo que fica aberto. Eu não tenho uma resposta certa, mas eu tenho que ter uma resposta motivada. Então como é que a gente estrutura esse texto? Ora, você pega aí na sua introdução. Na introdução você tem que apresentar qual é o tema. Esse tema é o que foi trazido pela questão. E qual é a tese? Essa tese é a que você vai determinar o que você vai defender com o seu texto. Qual é a defesa que você vai fazer com o seu texto, tá? E aí você vai mencionar esses aspectos, vou já mostrar para vocês como é que isso vai fazer, como é que você seleciona, bem geral, tá? E você vai começar a desenvolver. Cada parágrafo com um aspecto. Cada parágrafo com um aspecto. Cada parágrafo com um aspecto. Dentro do parágrafo você apresenta, argumenta e encerra. E ao final eu tenho um 5º parágrafo que vai ser minha conclusão. O que é que eu faço na conclusão? Eu tenho aqui a reafirmação da tese e uma proposta final, ou ainda uma síntese desses encaminhamentos, tá? Uma síntese desses encaminhamentos. Então, olha só, tudo isso aqui você vai encontrar no nosso e-book gratuito que você pode baixar agora de forma gratuita. Veja, olha,
tá muito bacana esse e-book. Garanto que você não vai se arrepender. Agora, vamos então para a resolução da questão do último concurso de analista judiciário da área administrativa. O concurso foi realizado em 2012, a banca foi a Consulplan, tá? Mas olha só como é interessante aqui. Olha a estrutura. Primeiro, entenda o seguinte, o texto, a questão, ela pode, e muitas vezes ela faz isso, ela traz os chamados textos motivadores. O que são esses textos motivadores? Eles são textos que trazem um contexto em relação ao tema que vai ser perguntado. Então, olha só, nesse caso, o primeiro texto fala aqui, de política, né, lá de polis, fala dos gregos, em um espaço seguro, onde os homens podiam se dedicar à busca da felicidade. Então, o político cuidaria desse espaço. Ele fala de vocação. Enfim, ele traz um texto aqui, luta entre políticos por vocação e políticos por profissão, tá? Então ele vai trazendo alguns pontos que a gente vai lendo e vai entendendo aquele contexto. Aí, texto 2 foi uma tirinha, né? Fala de democracia, governo em que o povo exerce a soberania. E a Mafalda, né, começa a rir, né, acha graça. O povo exercendo a soberania, né? Então há algo aí irônico nessa tirinha, né? No texto 3, ele fala ali dos governos no Oriente Médio. Por quê? Porque eles não reconheceram a importância da Primavera Árabe, então estão respondendo com repressão e mudanças meramente superficiais à demanda do povo, tá? E aí os governos então falharam em reconhecer que tudo mudou. O povo quer o quê? Quer mudança concreta em relação à forma como foram governados. Texto 4 traz a Constituição. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente no termo da Constituição. Então, aí ele traz esses textos motivadores. Aí ele vem para a questão. O que é que ele diz? Nos nossos dias, temos visto e acompanhado movimentos revolucionários e derrubada de ditadores cada vez mais frequentes em todo o mundo. Espanha, Grécia, Nova York, mundo árabe. O Brasil teve em sua história movimentos sociais que o conduziram à democracia que vivemos hoje. Diante de tais fatos, algumas questões exigem reflexões e discussões sérias por parte da sociedade. E aí o que é que ele me pergunta? Considerando os textos de referência, discorra sobre a participação social através do voto. A participação social através do voto. Instrumento prático de cidadania, tendo em vista direitos e deveres do eleitor do eleito. Então, olha só, ele quer que eu discorra sobre participação social através do voto. Aqui eu já estou identificando o meu tema. Então, a questão quer que eu fale sobre isso. E aí, o voto como instrumento prático de cidadania, tendo em vista direitos e deveres do eleitor e do eleitor. Aí, o que é que eu preciso fazer agora? Percebam que quando ele fala assim, ele não está me perguntando uma resposta certa. Ou seja, eu estou diante de um texto argumentativo, em que eu tenho que trazer opiniões fundamentadas acerca desse tema. Dentro disso aí, eu preciso selecionar agora qual vai ser a minha tese, quais serão meus aspectos. Veja que os textos ali, eles ajudaram a trazer algumas ideias. E aí você vai naquele momento do brainstorming, né? Botando ali no papel tudo que você poderia escrever acerca do tópico participação social através de voto. Eu estou sem ideias. Use os textos para te basear. Então, por exemplo, eu defini minha tese aqui, minha tese. O que é que a gente vai escrever? Eu vou escrever o seguinte, eu vou escrever o voto como garantidor, tá? O voto, ele garante que seja ali, que haja um reflexo da vontade popular. Pronto. Então, o voto garante que no governo esteja sendo representado ali de forma adequada a vontade do povo. É isso. Eu estou votando para escolher os meus representantes. Tá? E aí eu vou começar a entender, esse vai ser meu tema. E aí eu vou selecionar 3 aspectos para eu falar. Veja aqui, ideia livre, tá? Por quê? Porque a questão ela não me traz aquele guia. Então eu tenho que selecionar, eu tenho que organizar as minhas ideias. Então no ponto 1 eu vou falar sobre o instrumento prático de cidadania. No ponto 2 eu vou falar sobre os deveres do eleito. No ponto 3 eu posso falar, por exemplo,
sobre movimentos populares, tá? Em relação ao Estado Democrático de Direito, para se sustentar com a ideia aqui do voto, certo? Então eu vou analisar aqui esses pontos e o que é que eu vou fazer? Cada parágrafo vai ter essa apresentação. Então vamos lá. Como é que eu vou utilizar aqui o primeiro momento? Meu primeiro momento vai ser a minha introdução. Então o que é que eu tenho que ter na introdução? Olha só. A minha introdução tem o tema tem minha tese e eu já digo sobre o que eu vou falar. Então olha só. A participação social por meio do voto. Opa, esse aqui é o tema. Esse é o tema da questão. Ele não quer que eu fale sobre a participação social por meio do voto? Então eu já começo falando sobre a participação social por meio do voto. Estou dizendo, ó, eu entendi, eu vou falar sobre isso aqui. E aí o que é que eu trago? Eu trago minha tese. Essa participação garante o reflexo da vontade popular no poder, permitindo que os políticos representem a população e governem em seu interesse. Pronto, eu vou defender isso aqui no meu texto. E aí o que é que eu faço? Eu vou apresentar os aspectos que eu vou utilizar para defender isso. Então olha só. Trata-se assim, elementos de ligação, estou ligando com a ideia anterior, de um direito fundamental com o intuito de garantir a previsão constitucional de que todo o poder emana do povo. Acerca desse tema, mais um elemento de ligação. É imperativo analisar. Aí eu trago o que é que eu vou analisar. O voto como instrumento prático de cidadania, de controle dos mandatos políticos e ainda sua importância para a manutenção da democracia. E aí eu começo os meus parágrafos, cada parágrafo com um aspecto, cada parágrafo com um aspecto. Então, o primeiro aspecto é o quê? O voto como instrumento da cidadania. E olha só, o que é que eu preciso? Eu preciso apresentar. Eu preciso apresentar o meu aspecto. Então eu já digo, em primeiro lugar, ressalta-se que o voto é um instrumento mais prático e amplo para o exercício da cidadania. Pronto, mostrei para o examinador que eu estou falando sobre o voto como instrumento de exercício da cidadania. Perceba que eu fui buscar isso aqui onde? Fui buscar isso aqui no próprio enunciado. Instrumento prático de cidadania. Tá? E aí eu venho agora desenvolver as ideias. Ora, por meio da escolha de seus representantes, o povo garante que as decisões políticas sejam reflexo da divisão ideológica presente na sociedade. Daí, estou continuando, olha a coerência do meu texto. A importância de sua obrigatoriedade. Obrigatoriedade, fazendo-se incutir na população um senso de responsabilidade na condução das políticas públicas nacionais. Por isso, é garantido o voto universal, independentemente de origem étnica, gênero, religião ou condição social. Perceba que aqui foi praticamente ali quase que um fechamento da ideia, né? Eu fiz ali uma mini conclusão dentro desse parágrafo, tá? Aí, terceiro parágrafo, o que é que eu faço? Vou utilizar um outro aspecto. Qual é o aspecto agora? O voto como meio de controle. Voto como meio de controle. Então, olha só. Ademais, meu elemento de ligação, mostrando que eu estou continuando a ideia lá do parágrafo anterior, o voto é um importante meio de controle dos mandatos dos governantes. Pronto. Nesse sentido, aí eu vou começar a explicar o que eu apresentei. O político que não age de acordo com os ideais defendidos em campanha corre sérios riscos de ter impedido a sua continuidade no cargo, constituindo o voto em expressão clássica de accountability social. Isso aqui, às vezes, pessoal, é uma palavra-chave que o cara tá só esperando. O cara tá ali esperando, rapaz, deixa eu ver se ele vai falar sobre isso. Se ele falar, então você tem que jogar algumas palavras relacionadas. Sempre que você estiver estudando, você já vai nessas palavras-chave, porque isso vai ser importantíssimo na hora da discursiva. Por mais que você não faça a menor ideia do que é que você está falando, se você jogar umas palavras dessa, pode ser que você ganhe uma pontuação interessante, tá? Há, portanto, um dever do governante de prestar contas de suas ações. Vejam que eu estou olhando aqui também para o dever, tá? Para o dever. Lembra que ele fala aqui, fui buscar isso aqui também de onde, Opa, eu quero os deveres do eleito. Ele tem o dever de prestar contas, né, de suas ações e decisões aos eleitores, justificando as decisões tomadas no exercício de seus mandatos, tá? E aí eu vou para o meu quarto parágrafo. Terceiro aspecto é o voto como garantidor da manutenção da democracia. E aí eu venho, por fim, mostrando que eu estou já no meu aspecto derradeiro, a manutenção da democracia, olha o meu aspecto que eu estou apresentando, depende do exercício efetivo do direito ao voto. Isso, pois, aquela
aquela legitima a atuação dos governantes por meio do controle de seus atos, extirpando do poder aqueles que não possuem a vocação necessária para o trato da coisa pública. Lembra da vocação? Vitor, essa ideia de vocação veio de onde? Veio do texto. O primeiro texto fala de vocação. Então eu tive uma ideia. Então eu vou tirar aquele que não está ali por vocação, que é só por dinheiro e não pensa no povo. A ideia vem daí. Aí você utiliza essas ideias do texto como argumentos, tá? Como argumentos. Que mais? Assim sendo, direitos políticos efetivos são essenciais em um Estado democrático de direito, pois garantem a participação popular. Então, assim sendo, também traz uma ideia de conclusão, uma conclusão dentro do próprio parágrafo. Então, o parágrafo ele tem vida própria, né? O parágrafo ele começa com a apresentação, eu desenvolvo e eu posso fazer um certo encerramento daquela ideia específica. Trouxe 3 aspectos. O que é que o meu último parágrafo tem que ter? A conclusão. Então, conclusão, o que é que eu faço? Eu reafirmo a tese e retomo os aspectos. Em suma, esses elementos de ligação da conclusão são importantíssimos, porque eu tenho elementos, em suma, dessa forma, portanto, em conclusão, eu estou dizendo, terminei de trazer meus argumentos, agora eu estou concluindo as ideias, tá? Para o exercício da soberania é essencial garantir a participação social por meio do voto. Eu copiei o tema da questão de novo aqui. Então, o tema eu trago lá no início e eu trago lá no final. Então, eu digo, para a soberania, para o exercício da soberania é essencial garantir a participação social por meio do voto, gerando um reflexo dos interesses da sociedade. A minha tese que eu utilizei lá em cima, agora você está vendo como precisava? Está vendo como o voto é importante para refletir a vontade do povo em seus representantes? Então eu jogo de novo esse tema apresentado. Para tanto, tal exercício deve ser amplo e efetivo, assim, para que seja ouvida de fato a vontade daquele que detém poder, o povo. Concluí a ideia. Fechei a ideia. Então, mais uma vez, percebam que aqui nós não temos um modelo específico fechado, tá? Não dá para fechar. Não dá. Então, o que é que vai acontecer? Eu preciso trazer as ideias e entender como é que a coisa se estrutura. Vitor, achei muita informação. A gente tem aqui um vídeo, né, que a gente está falando há meia hora sobre esse tema. Nossos preparatórios, você encontrará discussões, tá? Discussões mais genéricas. Você vai encontrar apostas para uma questão discursiva, tá? Para a redação, certo? Então, essa conclusão, por exemplo, você encontra, portanto, dentro dos nossos preparatórios, tá? Então, a gente mostra passo a passo, como esses pontos podem aparecer na tua prova, tá? Então, de novo, nosso preparatório é um preparatório específico para o TSE, em que você vai ver apostas, estratégias, os critérios, o que é que o corretor vai buscar, palavras-chave, como conseguir notas sem saber muito do assunto, questões anteriores comentadas como essa, né, que a gente viu, e tudo em PDF, mas também com videoaulas. Todo o PDF é comentado, é discutido por meio de videoaulas, tá? Então, baixe o nosso e-book de novo, se você não baixou, baixe o nosso e-book, veja algumas dicas essenciais e entenda que aquelas dicas a gente vai fazer uma abordagem ainda mais profunda nesses cursos para que você consiga um direcionamento adequado para essa etapa tão importante do concurso do TSE. Tudo bem? Sigam aí as redes sociais da Científica, as minhas também que estão aí na tela, fico à disposição de todos vocês. Forte abraço e até a próxima.